A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Sou Gustavo, do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a carta à igreja de Laodiceia. Ou melhor, o problema de Laodiceia, que é o problema que se estende até os nossos dias. E como base eu gostaria de ler o livro de Apocalipse, no capítulo 3, do verso 15, que diz, verso 15 e 16, diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, ou quem dera, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus queridos, o livro do Apocalipse traz uma revelação poderosa de Cristo. Ele complementa a revelação bíblica a respeito de Cristo. Porque Jesus, no Antigo Testamento, ele foi um mistério escondido. Ele ainda não havia sido revelado no Antigo Testamento. A Bíblia é clara em dizer que Cristo é o mistério escondido do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, esse mistério que estava escondido, agora ele é revelado no Novo Testamento. Cristo, então, agora se torna o Verbo de Deus, porém o Verbo encarnado. Quando o mistério agora, ele se revela. E esse mistério agora é revelado através do ministério terreno de Cristo. Então o Novo Testamento vai relatar o ministério terreno. Porém, o Apocalipse vai agora completar a revelação de Cristo. Porque o Apocalipse agora mostra um Cristo glorificado e o seu ministério celestial. E o capítulo 1 de Apocalipse se dedica exatamente a isso, a revelar este Cristo glorificado. Porém, nos capítulos 2 e 3 encontramos as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 cartas contêm duas partes. A primeira parte, o conteúdo histórico e geográfico daquela época, é a palavra logos, mas também contém o conteúdo profético, que é a profecia contida por trás da história de cada uma daquelas igrejas. É a palavra rema que se aplica para os nossos dias. E cada uma dessas 7 igrejas tem um contexto histórico, um contexto geográfico, um contexto moral e um contexto espiritual, que se projeta na história de forma profética, mostrando 7 fases da igreja, 7 tipos de igreja e 7 contextos espirituais que podem ser vividos pela igreja em qualquer época da sua história. O texto que lemos fala a respeito da última igreja, a igreja de Laodiceia. E Laodiceia nem sempre teve esse nome. Antes daquela cidade se chamar Laodiceia, ela teve um outro nome. Laodiceia, antes de receber esse nome, se chamava Dióspolis, que significa Dios, Deus, polis, cidade. Ou seja, ela se chamava Cidade de Deus. Mas o que aconteceu para que o nome daquela cidade fosse mudado? A partir do reinado de uma rainha chamada Laodice, ela tomou o lugar e ela tomou também a autoridade do rei, exigindo agora que o nome da cidade fosse mudado em homenagem à pessoa dela. Logo então, a Cidade de Deus se torna agora Laodiceia. Laos significa povo e Dikaios significa julgamento ou direito, passando a ter 2 sentidos: um povo que julga e um povo que busca os seus direitos. Então, no contexto espiritual, Deus, o justo juiz, ele é tirado do trono daquela cidade e é colocado uma rainha. E esta rainha torna o povo juiz de si mesmo e juiz do próximo. Aquele povo se torna um povo autossuficiente, um povo soberbo, a qual Deus tem nojo e chega a chamá-los de morno. E nós vivemos em uma época assim. Primeiramente, se tornaram juízes. Como vivemos uma época de juízes? Pessoas que se colocam como Deus, pessoas que se colocam como juízes, igrejas que se colocam como tribunais e pessoas que se acham no direito de julgar até mesmo a salvação alheia. Eu quero fazer uma pausa aqui para dizer: cuidado com o seu padrão de julgamento, porque a Bíblia diz que com a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. Eu vou dar aqui um exemplo bíblico. A Bíblia mostra exatamente o momento em que Davi já era rei por algum tempo, já havia assumido o reinado. E agora nós vemos um Davi, que antes era um pastor de ovelhas, nós vemos agora um Davi com cabeça de rei, porém um Davi que havia agora perdido o coração de pastor de ovelhas. Ele tinha agora cabeça de rei, postura de rei, mas havia perdido a sua origem.
Ele havia perdido o seu coração de pastor de ovelhas. Deus então levanta um profeta chamado Natã, e Natã agora dá uma palavra de correção a Davi logo após o seu pecado, quando Davi toma para si Batseba e manda colocar o seu marido na frente de batalha para que ele morra. Então o profeta Natã agora é levantado para trazer uma correção ao rei Davi. E Natã agora vai usar uma linguagem que vai levar Davi de retorno às suas origens. Natã agora vem falar sobre pasto, sobre ovelha, sobre pastor. O profeta Natã chega diante de Davi e diz assim: olha, havia um homem rico na cidade que possuía muitas ovelhas, possuía muito gado. Havia também um homem pobre. Então chegou um viajante, chegou um estrangeiro, e aquele homem rico, ao invés de tirar do seu grande rebanho para alimentar aquele viajante, esse homem rico tomou a única ovelha, a única cordeira que aquele homem pobre tinha, e assim ofereceu de alimento para aquele viajante. E quando Davi ouviu essa história, Davi ficou irado e falou assim: quem é esse homem? Esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer, e ainda mais, esse homem tem que devolver 4 vezes mais do que ele tirou daquele pobre. Logo então o profeta Natã se entristece, porque ele viu que com os lábios naquele momento Davi estava pronunciando a sua própria sentença, porque Natã disse: olha Davi, esse homem é você. Você poderia ter qualquer mulher, mas você tomou a única que aquele homem tinha e ainda o colocou à frente da batalha para morrer. Esse homem é você. Ele pronunciou a sua própria sentença, quando ele disse que aquele homem deveria morrer e também deveria devolver 4 vezes mais. Então, meu querido, minha querida, preste atenção. Você será julgado pelo padrão de julgamento com que você julga os outros. A medida que você coloca para os outros é a medida que você será medido. Se Davi julgasse com misericórdia, se ele tivesse feito um julgamento com misericórdia, Deus trataria com ele também com misericórdia. Mas ele fez um julgamento que foi exatamente o julgamento que pesou sobre a vida dele. Cuidado com a medida com que você mede os outros. Olha só o que Davi falou: vai ter que restituir 4 vezes mais. Já viram na Bíblia os relatos das mortes dos filhos de Davi? A Bíblia vai relatar a morte, em primeiro lugar, de Aminon, a morte de Absalão, a morte de Adonias e a morte do filho de Batseba. Ou seja, exatamente a Bíblia relata a morte de 4 filhos de Davi, porque ele sentenciou, ele tem que pagar, ele vai ter que pagar 4 vezes mais, e ele pagou. Então cuidado com o padrão que você mede. Mas voltando ao texto então apocalíptico, Deus chama aquela igreja de Laodiceia de morno. Deus critica a posição daquela igreja. Eu quero trazer para você agora um entendimento que talvez você ainda não teve sobre esse morno. O entendimento que a maioria das pessoas tem, vai falar assim: olha, o frio é aquele que não conhece a Deus, o quente é aquele crente cheio de Deus, avivado, e o morno é o mais ou menos. Mas eu quero te mostrar algo muito mais profundo do que isso. A mornidão de Laodiceia estava ligada a um contexto geográfico daquela cidade, porque aquela cidade recebia água de 2 outras cidades. Laodiceia recebia águas quentes. Então ela recebia águas quentes das cidades de Hierápolis. E ela recebia água fria da cidade de Colossos. Então quando chegava aquela água quente vinda de Hierápolis e a água fria vinda de Colossos, aquelas águas se misturavam e se tornavam águas mornas. Então nem quente e nem frio. Então água morna não alimenta, não sacia sede. Água morna causa enjoo. Toma água morna, você vai causar um enjoo e vai causar até vômito. Porém, quando vamos ao texto, Deus não falou que a água quente era ruim, Deus não falou que a água fria era ruim. Muito pelo contrário, ele falou assim: olha, quem dera você fosse frio ou você fosse quente. Então, Deus, a posição frio e a posição quente aqui neste texto é uma posição agradável e desejável perante Deus. Deus deseja que sejamos águas frias ou águas quentes. Já vou te explicar por quê. As águas quentes de Hierápolis eram águas termais, eram águas curativas, eram águas terapêuticas. Então eram águas que traziam cura. Já a água fria que vinha de Colosso era a água fresca das montanhas. Era água pura, refrescante, revigorante. Eram águas que traziam refrigério. Então Deus está dizendo assim: quem dera você fosse quente, quem dera você fosse trazer cura, quem dera você fosse uma pessoa que trouxesse cura para os outros,
que as suas palavras fossem como uma terapia para os outros. Quem dera que você trouxesse cura. E quando ele fala assim, quem dera que você seja frio, ele está dizendo, quem dera que você possa trazer vigor, águas revigorantes. Quem dera que você fosse usado para trazer refrigério para as pessoas. Assim era Laodiceia espiritualmente. Ao invés de trazer refrigério e cura, trazia enjoo, deixava as pessoas enjoadas. É aquele discurso, né? Está falando de alguém que traz um discurso de alguém, ou de uma igreja, ou de um grupo, que vai trazer aquele discurso materialista, afastado das escrituras, baseado em dogmas, onde a palavra de Deus é substituída por pseudo-revelações, por um discurso sectarista, de exclusivismo religioso e denominacional, que induz os seus membros a, de forma inconsciente, blasfemarem contra o Espírito Santo. Isso mesmo, esse tipo de grupo, esse tipo de religião, esse tipo de seita, podemos até dizer assim, induz os seus membros a blasfemarem de forma inconsciente contra o Espírito Santo. Eu particularmente já pedi a Deus perdão por isso, por já ter feito isso em um passado, atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Por quê? Porque me foi ensinado no passado a colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, olha Deus, o Senhor só pode agir dessa forma. Se o Senhor fizer diferente dessa forma que eu conheço, não é de Deus. É do homem ou é do diabo? E quantas vezes em um passado já fiz isso? Atribuir coisas que o Espírito Santo fez ao diabo, à razão humana. Por quê? Porque às vezes a religião vai te induzir a blasfemar contra o Espírito Santo. E as pessoas blasfemam contra o Espírito Santo de forma inconsciente, porque aprenderam, Deus só pode fazer dessa forma. Se fizer diferente, não é Deus. Vou dar um exemplo de um amigo, um irmão, que há poucos dias atrás falou que chegou uma pessoa no seu local de trabalho, né? Que essa pessoa, a denominação que ele fez parte, detalhe, essa pessoa ocupa um cargo de liderança, na denominação de onde ele saiu. E essa pessoa falou com ele assim, olha fulano, e aí, você está encontrando muito com os caídos lá? Então, meus queridos, eu tenho dó, né? Hoje em dia eu tenho pena, eu tenho dó dessa militância religiosa, né? Porque em muitos lugares estão se formando hoje uma militância religiosa, uma militância denominacional, afastada dos princípios bíblicos, afastada da palavra de Deus, uma militância idólatra, que idolatra a denominação, que idolatra o seu guru, que assim como Laodiceia tirou Jesus do trono e colocou um líder, um sistema, uma denominação, colocou Jesus, colocou a palavra do lado de fora, e hoje o que comanda não é mais a palavra. Antes a palavra valia, mas hoje a palavra não vale mais, porque hoje existem revelações que estão acima da palavra. E o que Jesus diz para Laodiceia? Exatamente o que está no versículo 20 desse capítulo, que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então relata exatamente Jesus do lado de fora, de uma igreja, batendo na porta e pedindo, deixa eu entrar aí. Esse é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final de mais um vídeo, agradecemos pela sua presença, pela sua participação. Não esqueça agora de deixar aí o seu like, seu joinha, isso é muito importante, você deixar o joinha aí, porque assim o algoritmo vai reconhecer que o vídeo é importante e vai ajudar na divulgação do mesmo. Deixa aí também o seu comentário, a sua sugestão de assuntos que você gostaria que fossem trazidos nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí também, ative o sininho de notificação para que seja avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.